Gente, então continuando aqui a nossa aula, aí a gente já vai falar dos períodos em relação que envolvem a cirurgia. Então, o termo perioperatório, a gente vai utilizar ele para definir todo o período da cirurgia, tanto antes da cirurgia até após a cirurgia em si. Então, a gente tem 3 fases de cuidados perioperatórios, que são o pré-operatório, o transoperatório e o pós-operatório, tá? Aí, ó, a gente vai ver que os períodos cirúrgicos se dividem nessas fases, então pré-operatório, intra ou transoperatório e pós-operatório. E a gente vai definindo, olha, o pré-operatório, de onde até onde que é o período, né, a fase pré-operatória? Desde a tomada da decisão da cirurgia até o paciente ser transferido para a mesa cirúrgica é o período pré-operatório. Então, assim, teve a consulta médica, o médico falou assim, não, é necessário passar pela cirurgia. Então, desde esse dia, da tomada da decisão de que era necessário realizar e passar por uma cirurgia, até aquele momento que a pessoa está internada e que está indo para a mesa de cirurgia, é o período pré-operatório. E nesse período pré-operatório, a pessoa vai estar se preparando para passar pela cirurgia, né? Então, vai estar fazendo todos os exames necessários, todo o preparo, se necessário, para realizar que algumas cirurgias precisa. Então, esse é o período pré-operatório, de se preparar para a cirurgia, desde a tomada da decisão médica até aquele momento que antecede a entrada do paciente em cima da mesa cirúrgica, tá? Aí, o intraoperatório, o transoperatório, ele vai começar exatamente quando o paciente está sendo transferido para a sala cirúrgica, para o centro cirúrgico. E ele termina quando? Esse período transoperatório e intraoperatório? Termina quando o paciente está na sala de recuperação de pós-anestesia, na SRPA, tá? Então, pré-operatório, até o momento que ele entra na sala de cirurgia, na mesa da sala de cirurgia. O intra ou transoperatório é quando ele é transferido lá e já está dentro do centro cirúrgico para ser realizada a cirurgia. Então, esse intraoperatório e transoperatório vai ser o momento em si da cirurgia e vai terminar com esse período, né? Vai terminar com o paciente na sala de recuperação pós-anestesia, tá? O período pós-operatório vai começar o quê? Com o paciente admitido, né? Quer dizer, ele foi liberado da sala de recuperação pós-anestesia, então quer dizer que ele voltou ok da anestesia, ele tá aparentemente bem, porque ele saiu da anestesia. E esse período pós-operatório vai compreender até, né, vai terminar com uma avaliação do médico, até mesmo, e o acompanhamento dele na casa, ou o acompanhamento clínico dele com o paciente. Então, o pós-operatório, o paciente saiu da sala de recuperação pós-anestesia, foi para o quarto, ainda ficou uns dias lá internado, foi para casa, precisou de voltar no médico para ser acompanhado, e aí esse é o período pós-operatório. Vai até esse período aí, tá bom? Aí depois a gente vai começar falando dos tipos de cirurgia em relação à necessidade de tempo, né, de prioridades. Então, a gente tem aí a cirurgia de emergência. Quais seriam, então, as cirurgias consideradas de emergência? É aquela, gente, que o paciente não pode esperar. Tem que ser feito imediatamente, tá? Então, o paciente não pode esperar, tem que ser feito imediatamente. O paciente corre risco de morte, ou corre risco de perda de algum órgão vital, então não pode esperar. Então, quais tipos de cirurgia a gente pode pensar nisso? Então, quando o paciente tem uma laceração de uma grande artéria, então está com uma hemorragia, ou uma hemorragia interna, ele não pode esperar. Se ele esperar, ele morre, né? Ou está com uma obstrução de vias aéreas. Se não fizer a cirurgia, se não correr com o paciente, se não entubar o paciente, se não correr com ele, vai a óbito, tá? Ou, por exemplo, uma gestante, o feto está em sofrimento fetal. Se demorar, se não for feita a cirurgia imediatamente, o feto vem a óbito, tá?
Outra questão, traumatismo craniano, acidente. O paciente está com uma pressão alta intracraniana. Se não fizer a cirurgia, o paciente também vem a óbito. Então, cirurgia de emergência é aquela que o paciente não pode esperar, gente. A cirurgia tem que ser feita imediatamente, tá? Não pode esperar. A cirurgia de urgência já é aquela que tem uma certa tolerância de espera, permite que seja que tenha uma avaliação ainda, tá? Mas o paciente também não pode esperar muito, no máximo aí 24 horas, dependendo, tá? Então, em alguns cálculos renais que está obstruindo passagem da urina, então ele pode esperar um pouco, mas a avaliação tem que ser rápida para entrar em cirurgia, tá? Ou também uma infecção aguda da vesícula. Então, se está infeccionado, se demorar, pode haver uma septicemia, tá? Outro tipo de cirurgia. Aí já vai entrar a cirurgia eletiva. O que significaria uma cirurgia eletiva? É aquela que pode esperar, que pode ser agendada, que a realização dela é até necessária, mas não é urgente. O paciente pode conviver com aquele problema por algum tempo e pode ser marcado com antecedência. Inclusive, tem acontecido isso hoje no Brasil. E que suspenderam todas as cirurgias eletivas. Por quê? Porque o paciente pode esperar. Um exemplo de cirurgia eletiva é, por exemplo, a retirada de uma hérnia simples, né? Então, o paciente pode esperar. É incômodo? É necessário fazer a cirurgia? Mas ele pode esperar. Aquela hérnia não vai trazer uma complicação tão grande para ele, a ponto de ter que ser uma cirurgia de urgência ou de emergência, tá? E aí, a gente vai falar um pouquinho, de acordo também com a finalidade, a cirurgia pode ser diagnóstica ou exploratória, que serve para quê? Ela é feita através de uma laparotomia, tem-se o acesso às partes internas, mas com o objetivo de diagnóstico ou objetivo de realizar alguma biópsia, tá? Explorar, visualizar algum problema. Então, é um tipo de cirurgia que apenas vai explorar para verificar como que está o quadro ou fazer retirada de material para biópsias, tá? Para ter diagnósticos. A cirurgia curativa, essa sim, vai ter como objetivo, né, aquela que vai corrigir alterações mesmo, né? Colecistectomia, que é retirada da vesícula, retirada da amígdala, vai reparar ferimentos, fazer enxerto de pele, retirar tumor ou retirar apêndice inflamado, tá? Então, são cirurgias que vão curar. Então, apêndice inflamado, suporou, vou retirar, pronto, resolveu meu problema, né? Vesícula inflamou, vou retirar, pronto, resolvi o meu problema, tá? Nesse sentido que ela é curativa. Ela pode ser reconstrutora, reparadora ou cosmética. É feita basicamente, gente, para fazer uma reconstituição, uma plástica, para modelar o nariz, uma rinoplastia, ou fazer algum tipo de enxerto por conta, né, de alguma ferida, algum trauma, ou fazer uma mamoplastia, tá? Então, é nesse sentido aí, então, essa classificação como reconstrutora, reparadora ou cosmética. E a cirurgia paliativa? Ela vai corrigir algum problema, mas não vai ter cura, tá? Então, por exemplo, eu tenho um tumor intestinal. Eu vou fazer um orifício artificial, vou colocar uma bolsa de colostomia. A cura do tumor? Infelizmente, não. Às vezes o tumor é inoperável pelo tamanho. Mas você corrigiu uma situação que estava impossível de ser. Por exemplo, não tinha como a pessoa excretar as fezes pelo reto. Então, fez um orifício e está excretando através da bolsa de colostomia. Ok, então é paliativa, não resolveu o problema. Mas, não resolveu assim, não obteve a cura, mas corrigiu um problema, né? Vamos lá. A gente tem também a classificação pelo potencial de contaminação. Então, a gente tem aqui cirurgias limpas.
são aquelas que os tecidos, gente, são estéreis. Então, a gente tem condição de fazer uma antisepsia do local, não tem processo infeccioso, tá? Nem inflamatório. E não tem nenhuma falha técnica grosseira. Tipo assim, gente, a gente não precisa de usar dreno, porque toda vez que a gente usa um dreno, tem necessidade disso pode haver uma falha, e qualquer falha, por menor que seja, ela pode trazer contaminação para o local, tá? Então, cirurgias eletivas, com cicatrização de primeira intenção. Então, que não tem necessidade de drenagem aberta. Todas essas que não estão inflamadas, não está com processo infeccioso, eu tenho como fazer uma boa antisepsia do local e não tem penetração no trato digestivo ou respiratório ou urinário, e não preciso de passar por esses tratos, né, do trato gastrointestinal, é considerado uma cirurgia limpa. Potencialmente contaminadas são aquelas que o tecido em si tem uma certa flora microbiana, não é extensa, mas é difícil de descontaminar, entendeu? Porque já tem essa flora que vive ali. Tem ausência também, como na ferida limpa, na cirurgia limpa, de processo infeccioso. Então, não tem processo infeccioso, não tem pus, não tem inflamação. E, geralmente, ela é necessário usar algum tipo de dreno. Pode ter penetração no trato digestivo, respiratório, mas sem nenhuma contaminação significativa. Então, às vezes, precisa de fazer uma sondagem, tá com sondagem vesical, etc e tal, mas não necessariamente uma contaminação significativa nesse sentido. Então, um exemplo é a correção de algumas cirurgias que fazem a correção de algumas fraturas, que já foram expostas, né, que tem de grau significativamente grave, ou uma colecistectomia, que é uma retirada de vesícula, tá? Aí a gente tem também cirurgias contaminadas, e aí essa sim, o tecido foi recentemente traumatizado, então foi recentemente aberto, tem uma flora bacteriana abundante, então quer dizer, tem presença de bactéria, é de difícil descontaminação, praticamente impossível, não tem como a gente fazer essa descontaminação, tá? Provavelmente vai ser necessário drenagem, então geralmente quando tem drenagem a gente leva em consideração que ela está contaminada por conta de algumas falhas técnicas, porque nós somos humanos, né? Não tem pus, tuburação, então não tem pus no local, mas pode ter sim presença de inflamação, tá? Na hora da incisão, e pode ter uma contaminação por conta do tubo digestivo, tá? Então, quando tem uma obstrução biliar ou é feita uma hemicolectomia, né? Que é retirada de uma parte do intestino grosso, a gente é considerado uma cirurgia contaminada. E cirurgias infectadas são aquelas que são realizadas em qualquer tecido ou órgão que tem um processo infeccioso e contém pus ou tecido necrótico. Então, a gente pode colocar como exemplo aí uma apendicite infectado, suporado, uma cirurgia de reto ou de ânus que tem secreção purulenta, tá? Então, gente, eu vou ficar por aqui. E aí, de novo, qualquer dúvida que vocês tenham, mandem pra mim. E a semana que vem a gente já vai começar, eu devo passar alguma atividade para vocês, mas por hoje a gente fica por aqui na introdução da nossa matéria, tá? Um beijo, se cuidem, por favor, a gente está vivendo um momento que a gente tem que ser muito responsável, a gente tem que ter muito cuidado para que a gente se mantenha bem e que os nossos também se mantenham bem, tá bom? Eu tô aqui para o que vocês precisarem e podem mandar as dúvidas lá no grupo que eu tô aqui para responder, tá bom? Beijo para vocês.